Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário é que vocês estão vendo esse vídeo, mas, né, saudação aí, pessoal que tá aí, né? Começar aí com um assunto aqui no canal aqui, um assunto papo reto, papo reto. Que, né, eu vou estar abordando aí um assunto aí que talvez as pessoas não saibam, né? Claro que muitas médicos sabem, né? Até mesmo melhor do que eu mesmo, mas eu vou falar do que eu sinto com essa síndrome aí, síndrome autista aí, que eu possa ajudar aí o pessoal aí que tem filho aí, né? Assim como eu tenho o meu, né? Eu tenho a síndrome, meu filho também tem. E eu procuro ajudar ele da mesma maneira que eu procuro me ajudar a mim, né? Mas para começar assim, né, eu queria falar sobre sons, né? Esse assunto assim pro autista assim, eu queria abordar esse assunto dos sons porque eu tenho, né, uma sensibilidade a sons, né, tipo de sons. E às vezes as mães não entendem assim, né? Por que que às vezes o filho está meio perturbado por alguma coisa. E eu pego exemplo por mim, pego exemplo pelo meu filho, né? Mas hoje vou abordar a mim, né? Na minha infância, assim, eu sempre tive, sabe, pavor, né? E até hoje eu não consigo lidar muito bem com certo tipo de ruído, assim, de barulho, por exemplo, furadeira, né? Então, na minha infância, quando eu ouvi uma furadeira, assim, cara, eu ficava, sabe, transtornado. Isso me deixava muito zangado e o autista, ele fica assim, né? Ele fica assim meio que, né? Meio transtornado com certos tipos de som e certos tipos de... Eu só tô botando o cachorro aqui meio que pra rua, pra não incomodar aqui muito aqui, né? Meus vídeos não são editados. Eu poderia muito bem fazer um vídeo bonitinho aqui, editado, cheio de letrinha, mas eu acho que não... Ah, não rola, cara. Eu tenho ali o computador ali, poderia fazer tudo bonitinho, mas não. E voltando ao assunto, né? O barulho de serra elétrica, barulho de furadeira, barulho de martelo batendo em prego, de metal, um metal batendo em outro, assim, sabe? Cara, pro autista é meio chato, sabe? É meio chato. Porque são sons assim que são muito, como é que posso dizer? São muito estridentes e aleatórios, né? E às vezes chegam né, aos hertz desse som aí, né? Às vezes muito agudo, muito, sabe? E eu noto assim que na minha infância assim eu gostava muito de música, sempre gostei de música. E até hoje, né? Sou apaixonado por música, né? Principalmente Charlie Brown Jr., né? Minha banda preferida é Charlie Brown, né? Eu continuo escutando e analisando as letras e, pô, e acho excelente, cara. Mas fora isso, me ajudou muito, né, nessa parte de sons, né, foi eu ter aprendido a música, né? Na minha infância eu tinha um violãozinho quebrado, tive um violãozinho quebrado que eu ganhei do meu tio, né? Naquela época não tinha condições de ter um violão novo, né? Então tinha um violãozinho ali, né, rachadinho, né, com uma fita isolante, né, com corda de nylon.
E aí, né, naquela época não consegui muito aprender, né? Eu vim aprender violão com 12 anos. Com 12 anos comecei a treinar, coisa e tal. Tinha um violãozinho em casa, que meus pais tinham me dado, né? E comecei a me interessar pela música. Comecei a tocar, aprender os sons, né? Cada nota, que som fazia. E assim, ó, um conselho que eu tenho para dar, né, para vocês é que, assim, ó, muitas vezes, né, o filho de vocês aí, né, ele às vezes ele está incomodado. Claro que muitos autistas não falam, têm dificuldade para falar, mas com certeza, né, a maioria desses atritos é por causa do som. Eu lembro que seguinte, que na minha infância mesmo, toda vez que eu ouvia uma furadeira, né, toda vez que tinha uma furadeira furadeira tocando, toda vez que tinha uma furadeirinha, vou largar aqui em cima do tijolo, toda vez que tinha uma furadeirinha trabalhando, coisa e tal. Quando os meus tios assim usavam uma furadeira ou uma serra elétrica, ou batiam prego o dia inteiro, né? Às vezes queriam construir uma peça a mais na casa, aquele barulho de obra. Eu lembro que principalmente, assim, ó, nitidamente a furadeira, né? Eu ficava com muita dor de estômago na minha infância, né? Eu lembro muito disso. Me dava dores de estômago. Eu sentia aquele barulho, ele incomodava a minha cabeça. E eu sentia dores de estômago. Vocês podem até achar que é bobagem, né? Ah, é bobagem, vai ver mesmo que um barulho vai afetar o estômago. Eu digo pra vocês que afeta. Pode não afetar de uma pessoa normal, mas de uma pessoa que tenha síndrome autista ou que tenha algum problema neurológico, afeta sim. Afeta. E eu lembro muito bem que, assim, fim de ano também, né? Fogos de artifício eu não gosto. E essa sensação eu tenho hoje em dia ainda, né? A sensação de explosão, a sensação das explosões, assim, de foguete, né? Eu sinto gosto ruim na boca. Né? Pode vocês achar que não, isso é bobagem. Às vezes o filho de vocês, fim de ano, tá mais agitado. Ele pode ficar mais agitado no Natal, pode ficar mais agitado no Ano Novo. Eu procuro, devido ao que eu sinto, né, procuro ajudar meu filho. Não quer dizer que ele sinta a mesma coisa que eu, mas paralelamente eu comparo assim quase igual algumas coisas assim que eu vejo que ele tem dificuldade assim, né? Ele gosta muito de música também, né? Eu sinto que ele fica calmo quando ele está jogando um videogame, até mesmo ele dá um pause nos jogos para ficar escutando a música dos jogos. Por quê? Porque essa música que passa nos joguinhos, elas são as tonalidades, os sons dessas músicas não são tonalidades aleatórias, assim como tu ouve uma explosão ou uma furadeira, uma serra elétrica, não, é tudo com compasso, num ritmo, é tudo dentro de uma série de fatores ali que o som fica bonito. E eu vejo ele se encantar com os sons. E esse mesmo encanto que ele tem, eu tinha na minha infância também. Jogando um videogame ou então escutando um rádio. Claro, hoje em dia assim, ó, eu me achei tocando violão. Tocando um instrumento de corda, né, guitarra, violão. Tenho os dois aqui em casa. Claro que em casa eu pego muito violão.
Mas conselho que eu dou assim para vocês assim, né? Se o filho de vocês, né, não tem uma coordenação motora para jogar um videogame, ou você não tem condições de dar um videogame para ele, tentem comprar um tecladinho mais barato que vocês puderem e dê um tecladinho para ele tocar, experimentar a música. É um grande conselho que eu dou para vocês. Até mesmo para o autista ele colocar a mente dele, regular a mente dele, porque a mente do autista, eu sei pela minha mente, ela existe mecanismos, a nossa mente tem mecanismos para, por exemplo, se a gente quer chegar num objetivo, a gente tem que ter um gatilho para outro. A gente tem que, por exemplo, como eu irei ter coordenação motora se eu, por exemplo, na minha infância, o professor de educação física fazia com que eu queria que eu jogasse futebol, só que eu não tinha coordenação para o futebol. Então eu jogava sempre no gol. Eu era goleiro na minha infância. E para chegar e jogar bem como goleiro, eu tive que ativar um gatilho no meu cérebro. Qual foi o gatilho? Eu tive que começar a correr. É isso aí que vocês estão ouvindo. Eu comecei a treinar a corrida. Eu não tinha coordenação do meu corpo direito na minha infância. Caía toda hora, machucava um braço, uma perna, um joelho, sempre. Como toda criança, mas eu era demais. Esse foi o gatilho para mim chegar e organizar o meu cérebro para poder jogar um futebol. Para poder jogar futebol, eu tive que aprender corrida primeiro. E o mesmo eu digo para vocês, no caso, para o filho de vocês organizar o cérebro deles, para quando ouvir um barulho não se assustar, não ficar assustado, não ficar agitado. Organize o cérebro dele. Compre um tecladinho para ele, o mais barato, né? Até mesmo um instrumento de corda, mas é que o instrumento de corda, né? Um violão, né? Teria que ser corda de nylon que é mais forte. Fora que ele pode se machucar com cordas, né? Um violão com corda de nylon, eu posso dizer que ele é meio perigoso. Até de repente vai tocar ali numa corda, dá um puxão, quando vê, tira a pele do dedo, né? Pode ser que ele se machuque, machuque uma unha, levante uma unha, né? Então eu aconselho mais não, assim, ó, para aquela criança que não tem muita coordenação, ou você que é autista, que tem a minha idade, né, que já é um adulto, né, que tem uma certa coordenação, procure aprender um violão, né? E para quem não tem e quer se organizar a sua mente com sons, quem é sensível a sons, esse vídeo é exclusivamente para quem é sensível a sons, que nem eu, né? Que até um uivo de cachorro como o meu aqui meio que dá uma incomodada. Arrume um teclado, um tecladinho mais barato. Não estou falando aquele tecladinho de criança, aquele tecladinho que é com um botão de borracha, sabe? Não, não é esse tipo de teclado, não. É um conselho assim que eu dou pela minha pessoa, que na minha infância, né, o som era, né, para mim, né, o som desorganizado era perturbador para mim. O som organizado eu gostava. No caso é música, né? Música é um som organizado, né? Mas esse é o conselho que eu tinha para dar aí, pessoal.
conselho de hoje aí, né? O papo reto de hoje aí, né? É esse aí, né? Então, né, até mais aí, né? Fique com Deus aí, né? Paz.